paz do Senhor, professores. Estamos com mais um estudo para professores de jovens. E na ocasião, estudaremos a 10ª lição, que tem por título Sofonias. O dia do juízo está chegando. Como texto do dia, nós temos: buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Está escrito em Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Como síntese da lição, nós temos: a profecia de Sofonias forneceu os fundamentos teológicos para a compreensão de um juízo vindouro que alcançará toda a humanidade. Por serem livros pequenos, o livro dos profetas menores, é importante que você, professor, sugira no decorrer da semana que seus alunos leiam todo o livro a ser estudado no domingo seguinte. Então, o livro de Sofonias, por exemplo, contém apenas 3 capítulos. Uma leitura que, um dia, rapidamente, ela é concluída. Pois bem, nós temos 3 objetivos. Primeiro, explicar o contexto histórico e a mensagem principal do livro de Sofonias, comentar o significado do dia do Senhor e exortar sobre a necessidade constante de vigilância para nos mantermos preparados para o encontro com Cristo, glória a Jesus. O texto bíblico está escrito no livro de Sofonias, capítulo 1, versículos 1 e 2, que nos diz: palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Na nossa introdução, você pode escolher uma melhor maneira de fazê-la, e uma das alternativas é ler na íntegra o que está posto na lição. Mas você também pode, a partir das suas compreensões, a partir da síntese que você faz da lição, você pode compartilhar com os alunos como introdução. Pode retomar ainda o conteúdo da aula passada, dentre outras possibilidades, que você achar melhor fazê-la. O livro de Sofonias adicionou um tom final à compreensão teológica do juízo divino. As oportunidades de Deus foram desperdiçadas pelos israelitas. Por causa disto, o dia do Senhor se aproximava. Este livro nos traz uma advertência muito bem fundamentada a respeito da abominação de Deus pelo pecado. Igualmente, contém a revelação mais completa do Antigo Testamento sobre o conceito dos profetas em relação ao dia do Senhor. Então, o dia do Senhor estava próximo. Então, o profeta Sofonias, em todo o seu escrito, constantemente fala o dia do Senhor, o dia do Senhor. Então, vai ser um tema tratado nesta aula. Então, a gente precisa ficar com esse tema muito forte e latente, na nossa mente, com o objetivo de fazer com que os nossos alunos entendam a importância de um preparo espiritual, de uma vida de fato no altar, de uma vida coerente com Cristo, para que esse grande dia não venha a ser de tristeza, mas venha a ser de alegria. Veremos então. A lição se divide em 3 partes, 3 tópicos, cada um deles traz consigo 3 subtópicos. O primeiro recebe o nome do profeta, Sofonias. Nós trataremos sua vida, contexto histórico e a estrutura e mensagem do livro. É importante nós termos um cuidado para não anteciparmos algumas informações que serão ditas posteriormente, porque às vezes começa a ficar redundante. Então foquemos na vida do profeta, no contexto histórico e na estrutura e mensagem do livro, como nos sugere esse primeiro capítulo, nesse primeiro tópico. Então, sobre a sua vida, a lição nos traz uma explicação importante, que é o nome do profeta,
significa o Senhor esconde. Então, qual é o significado disso? Deste nome, como nós vimos, cada nome tem um significado e esse significado faz alusão a algum fato histórico que ia acontecer no momento ou algo que Deus queria tratar com o povo. O nome do profeta tem também essa conotação, muito interessante. Então aqui, o significado do nome Sofonias ser o Senhor esconde, boa parte de estudiosos, né, e a compreensão que o nosso comentarista traz para a lição, se dá porque o profeta Sofonias nasce no reinado de Manassés, foi um rei mau, e o seu reinado foi marcado por muito sangue, muita violência, sangue inocente sendo derramado. Isso daí nós podemos ver no segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 16, capítulo 24, versículos 3 e 4, por exemplo, na sua aula você pode ler. Então a lição diz que é provável que o seu nome seja uma menção à proteção que o Senhor lhe deu, visto que foi escondido pelo Senhor das maldades do rei. Glória a Jesus. Enquanto outros profetas não escaparam, a tradição judaica nos sugere que o profeta Isaías foi morto por mandado desse rei. A tradição judaica nos sugere isso. Enquanto Isaías morre no reinado de Manassés, Sofonias sobrevive, Deus guarda e forja naquela criança, posteriormente naquele jovem e no adulto, né, Sofonias, um espírito dedicado ao Senhor. Glória a Jesus. Então, Deus reserva a vida dele. É o único dentre os profetas, e aí é outra informação interessante, que possui sangue real. Ele é da realeza também. Nós podemos ver no seu livro que já inicia falando da sua genealogia. Sofonias capítulo 1, versículo 1. Diferente dos outros profetas, né, a sua genealogia é citada e retrocede 4 gerações para destacar sua linhagem real. Provavelmente desfrutou do acesso ao palácio durante o reinado de Josias, que seria o seu primo distante, né? E alguns estudiosos chegaram a propor que a reforma religiosa que Josias fez, ainda jovem, né, durante o seu reinado, se inicia por influência de Sofonias. Então, nós vamos ver que Sofonias, ele é filho... Sofonias capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Então, é da linhagem do rei Ezequias. Nos dias de Josias, que é a ocasião da escrita. Sobre o autor, são essas informações que nós temos. Sua vida. Contexto histórico. Os pecados de Judá, descritos, parecem refletir os momentos que a nação viveu antes do início da reforma religiosa de Josias, iniciada apenas no 12º ano do seu reinado, aproximadamente 627 a.C. Então, o rei Josias se empenha para banir a idolatria de Judá, purificando os locais sagrados e restabelecendo o verdadeiro culto ao Senhor. Por isso, a lição toma partido, acredita na seguinte linha interpretativa, que Sofonias profetizou por volta de 630 a.C. Já é a dica para o preenchimento do seu painel EBD sobre os profetas menores. Antes desses acontecimentos, 630, pois a condição de pecado retratada pelo profeta indica que sua profecia se deu em um período pré-reforma. Então nós estamos aí prestes a Judá ter essa reforma religiosa no reinado de Josias, mas ainda não chegamos lá. Então o período de escrita desse livro, que se acredita, é o que antecede esta reforma feita por Josias, pelo rei Josias. Então isso daí é observado porque o livro denuncia um estado de apostasia em Judá,
Então, se fosse depois da reforma, ficaria incoerente essa compreensão de apostasia depois da reforma, ok? Então, tudo indica que é antes. Sabemos que depois do reinado de Ezequias em Judá, o reino do sul sofreu durante 5 décadas, ou seja, 50 anos. Por quê? Veio o reinado de Manassés e Amon juntos, né? Dura mais ou menos 50 anos. Então foram 50 anos de escuridão, pecado, idolatria, assassinatos de profetas, corrupção religiosa, judiciária, paganismo, sincretismo e apostasia em Jerusalém. Então, nessas 12 lições sobre os profetas, né, nós podemos ver que o cenário social muito se parece. Ora Reino do Norte, ora Reino do Sul, na prática da idolatria, distante do Senhor, seu sistema judiciário totalmente corrompido, morte de inocentes, liberdade, digamos assim, para corruptos, sistema de sacrifício totalmente corrompido e mecânico, o templo, o religioso, melhor dizendo, sendo profanado. Então, tudo isso chega até Deus e ele usa, mais uma vez, né, Sofonias agora, com uma palavra de alerta. Olha, o dia do Senhor está se aproximando. Estrutura e mensagem do livro. O livro possui um estilo predominantemente poético e se organiza em 3 principais partes. Primeiro, o anúncio do juízo sobre as nações da terra, incluindo de modo mais detalhado a situação de Judá, que é Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém. Na segunda parte do livro, há uma particularização de nações estrangeiras que prestarão contas com Deus nesse julgamento. Aí fala da Filístia, Moabe, Amon, Etiópia e a Síria. É interessante a distribuição geográfica dessas cidades que estão meio que envolto à terra de Judá. Estão envoltas à terra de Judá. Isso significa o poder de Deus e o domínio dele, dizendo, eu estou observando tudo o que está acontecendo e o meu julgamento, a minha ação, o meu dia que chegará, ele não é limitado, não. Ele vai alcançar toda a faixa, digamos assim, de terra onde haja iniquidade, onde haja coisas que me desagradam. Glória a Jesus. Então, essa ideia dessa citação de cidades e elas estarem geograficamente localizadas ao redor de Judá dá essa ideia de Deus de onipresença. Ele está observando todas as coisas e o seu juízo alcançará todos esses povos. O dia do Senhor, por fim, né, trata do juízo divino, e aí a terceira subdivisão do livro, o juízo divino sobre Judá, apresentando a purificação do povo, porque o juízo é para a purificação, e a restauração dos remanescentes fiéis, como nós vemos no capítulo 3 de Sofonias. O dia do Senhor é um tema que atravessa toda a profecia de Sofonias, no fito de indicar o agir de Deus na história. Então, no propósito de concretizar seus planos, esse dia tinha como objetivo a instalação da ordem divina no mundo. Logo, antes do dia do Senhor, escatológico, existem diversos dias do Senhor. Então a gente vai ver queda de Nínive, dia do Senhor. Queda de Babilônia posteriormente, dia do Senhor. O povo sendo levado cativo por Babilônia, dia do Senhor. O povo retornando do cativeiro babilônico, dia do Senhor. Arrebatamento da igreja numa perspectiva escatológica, dia do Senhor. Juízo final, grande dia do Senhor. Percebe? Então, nós precisamos deixar isso claro para os nossos alunos. O dia do Senhor é uma frase que significa vários eventos em uma perspectiva escatológica, ou seja, no estudo dos últimos dias. Arrebatamento da igreja é o dia do Senhor. É o dia do Senhor que nós estamos aguardando hoje.
arrebatamento da igreja, mas o juízo final pós-arrebatamento, pós-grande tribulação, pós-Amagedon, pós-milênio, é também o grande dia do Senhor. A paz do Senhor, professores. Estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio pedagógico. Nesta semana nós vamos estudar a lição 10, que tem por título Sofonias, o dia do juízo está chegando. Estamos já perto do nosso final do trimestre, né? Já viemos estudando todos esses profetas menores e já temos visto o grande conhecimento que os nossos jovens já têm adquirido. Alguns professores estão realizando as atividades de produção do cartaz, algumas dinâmicas também, e também algumas leituras dos livros do Profeta Menores, fazendo algum cronograma de leitura. Então, parabéns a você, professor, que está prosseguindo aí com essas dinâmicas, com essas estratégias de sala de aula. E hoje nós trouxemos algumas dicas de dinâmicas para vocês apresentarem aos seus alunos durante a aula. Bom, o profeta Sofonias, ele profetiza, conforme nosso professor já apresentou, ele profetiza para o reino de Judá, que estava completamente envolvido, né, praticamente apostatando, envolvido com outros deuses, envolvido com outras práticas pagãs, astrológicas, e que estavam aí completamente desapercebidos do grande dia do juízo do Senhor. Então, o profeta Sofonias foi despertado para este momento. Então, nós temos algumas dicas de dinâmica, né? Nós temos uma dinâmica que nós gostaríamos de indicar, que é uma adaptação da nossa colaboradora, nossa irmã Sulamita Maceiro, que sempre tem grandes dicas pedagógicas no seu blog. E o título da dinâmica é O que o futuro reserva para mim. Então, a proposta é uma adaptação a partir desta dinâmica. E o que o professor vai precisar? O professor vai precisar de uma Bíblia, que ele, obviamente, já vai estar, né, levando para a sua aula, e vai precisar de algumas figuras ou alguns objetos que envolvem a prática de visualização do futuro. Ou seja, pessoas que gostam de buscar visualizar o futuro. Então, o professor pode levar figuras de tarô, de horóscopo, de cartas, figura, né, da mão, da leitura da mão. Então, muitas pessoas fazem essas práticas, né, para verificar o futuro. E aí o professor vai levar e vai realizar a seguinte introdução. O professor vai ler no livro do profeta Sofonias, capítulo 1, 4 e 5, que diz: estenderei minha mão contra os que sobre o telhado se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malsa. Então, o povo estava completamente envolvido numa atmosfera astrológica, consultando outros deuses. E claro que não era isso que Deus tinha para o seu povo. Por quê? Porque o nosso futuro provém da palavra do Senhor. E aí o professor vai fazer essa abordagem com os seus alunos e vai perguntar se eles conhecem o que significam aqueles aparatos, as cartas de tarô, o horóscopo. Vai perguntar se os alunos já conhecem alguém, inclusive cristão, que possa ter consultado o horóscopo achando que não tem nada demais, e vai fazer aquele momento conversando com os seus alunos. Ao final dessa conversa, o professor vai fechar, né, dizendo que o nosso maior tesouro, a nossa busca pelo futuro deve estar pautada na palavra do Senhor, porque o Senhor é que detém o domínio do futuro, o domínio de todas as coisas. Seu juízo está próximo e que nós vamos dar conta das nossas ações ao Senhor. E aí fecha também pedindo a um aluno que recite o Salmo 1. Bendito o varão, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, esse salmo, ele fecha
exatamente que é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, todas essas práticas pagãs, não cristãs, que estão aí, inclusive nos dias atuais, que muitas pessoas buscam, e alguns crentes também, sem instrução, buscam para visualização do futuro, não são práticas consideradas divinas, não são práticas bíblicas e que devem ser refutadas da vida dessas pessoas para que elas possam compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí o professor vai fazer exatamente o fechamento, mostrando através da lição que o juízo estava próximo e por isso Deus levantou o profeta Sofonias para trazer essa mensagem de aviso ao povo de Judá e também a outras nações, para que eles não se corrompessem ainda mais e nem seguissem outros padrões que não fossem os padrões divinos para o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Então foram essas nossas dicas e sugestões. Vou deixar o link aí do blog da professora que passou essa dinâmica. Nós fizemos algumas adaptações aqui, não trouxemos a ideia na íntegra, mas você também fica à vontade para fazer as suas adaptações. Nós trazemos aqui a ideia geral e o professor pode incrementar, trazer mais algo, ou de repente outra dinâmica, alguma estratégia de sala de aula que possa ser usada com os seus alunos, de acordo, claro, com o seu contexto, com a sua turma, com a sua congregação e da forma que venha ser produtivo e a aprendizagem se torne efetiva. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Nossos vídeos vão ao ar todos os sábados a partir do meio-dia. Tenham uma boa aula, um bom domingo e a paz do Senhor. Então, o juízo vindouro, tópico 2. A ira do Senhor. Sofonias iniciou sua mensagem com severidade, destacando que a ira do Senhor consumiria tudo sobre a face da terra. Olha a expressão. A ira do Senhor não pouparia Judá, pois Jerusalém praticara o sincretismo religioso e a idolatria. Sofonias, capítulo 1, versículos 4 e 5, nós vemos isso. Naquela época, os homens se inclinavam diante de Baal, que é um deus cananeu, da fertilidade, com influência da astrologia. Os judeus também adoravam o exército do céu, simbolizando ou representando os corpos celestiais do céu. Então isso desagradava ao Senhor. Estavam totalmente equivocados, prestando, melhor dizendo, a sua adoração a outros deuses. Um erro gravíssimo. Eles desprezaram o verdadeiro culto ao Senhor. Quando não desprezavam de um todo, o culto ao Senhor era dividido com esses rituais pagãos idólatras. Eles tentaram misturar o culto ao Senhor com práticas pagãs. E aí nós precisamos dizer aos nossos alunos, alertá-los, fazendo a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Como está o nosso culto? Será que nós estamos cultuando a Deus e ao mesmo tempo dividindo este culto com falsos ídolos postos em nossa vida? Porque a idolatria não só é praticada quando nós construímos uma imagem, por exemplo, algo físico, visível, palpável, e começamos a nos ajoelhar diante dele, por exemplo, e render glórias. Não. Basta colocarmos outra pessoa, outra coisa, objetos, qualquer coisa, no lugar de Deus. Quando nós colocamos qualquer coisa dessa terra no lugar de Deus, nós estamos praticando a idolatria. Deus precisa ser exclusivo em nossas vidas. Glória a Jesus. É importante nós pararmos um pouco aqui e chamarmos a atenção dos nossos alunos para este ponto. Então, em Judá, havia idolatria, líderes corruptos, violência, fraude. Então, é preciso nós também repensarmos como estamos servindo ao Senhor, como estamos dando o nosso culto ao Senhor.
Então a ira de Deus se manifestou aqui por causa dessas práticas que Judá estava cometendo contra o Senhor. Judá não teria imunidade. É o subtópico 2 do tópico 2. É interessante esse ponto porque os judaítas pensavam que o dia do Senhor seria ruim para as outras nações que guerreavam contra eles, e para eles seria de bonança, seria de exaltação. Deus levantaria a cabeça deles e abateria as outras nações. Só que eles estavam distantes do Senhor. Embora fosse a nação eleita, como eles são a nação que Deus tem algo especial com eles, como Israel como um todo, só por isso eles achavam que poderiam fazer o que quisessem fazer. Mas Deus é justo. O amor dele é desse tamanho, a justiça é desse tamanho também, e todos os outros atributos de Deus são iguais. Então, não é porque somos crentes, e aí a gente já aplica esse texto, não é porque somos crentes que nós podemos fazer qualquer coisa em nome da benevolência e misericórdia de Deus, porque o amor dele é muito grande, etc. Não é assim. O amor dele é tão grande, que ele já me redimiu do meu pecado, morreu no meu lugar, me purificou. Deus olha para mim e vê a perfeição de Cristo, a justiça de Cristo em mim, pecador. Mas por causa disso eu vou continuar na prática do pecado? Não. Está fora. Aí o sacrifício já não vai ter mais eficácia na minha vida, porque eu estou desprezando. Então é preciso nós estarmos atentos nisso. E é justamente isso que o subtópico 2 do tópico 2 vai tratar. Os judeus se iludiam com a ideia de que o dia do Senhor seria um dia de livramento e festa. O juízo do dia do Senhor viria não contra os inimigos do povo de Deus, mas contra os inimigos do Senhor. Olha que interessante. O dia do Senhor viria, o juízo, não contra os inimigos do povo de Deus, ou seja, as outras nações que eram inimigas de Judá, mas contra os inimigos do Senhor. E se tornam inimigos do Senhor, todos aqueles que não fazem a sua vontade. Todos aqueles que não andam conforme os seus mandamentos, suas instruções, sua vontade para com cada um de nós. Então a nação de Judá estava se tornando inimiga do Senhor por não observar os seus mandamentos. Então eles estavam nesse ledo engano, que o dia do Senhor seria de paz para eles, eles estando com a vida toda errada. Toda a vida fora do que Deus queria para eles. Pois bem, subtópico 3, do tópico 2 ainda. O juízo sobre as outras nações. Para os ímpios judeus, não adiantava tentar se esconder do juízo buscando abrigo em outras nações. A única atitude que os esconderia do dia do Senhor era o arrependimento. Então não adiantaria eles pedirem ajuda a outras nações, se esquivarem, tentarem fugir, não. Porque a ira do Senhor, representada pelo dia do Senhor aqui, alcançaria todos eles. E a única forma de se esquivar, digamos assim, desta ira, seria se arrependendo. Porque sempre, e aí, professor, nós podemos dizer aos nossos alunos que não há nada que nos faça se desviar da ira de Deus, a não ser o arrependimento sincero, aceitar de fato Cristo na nossa vida, fazendo a sua vontade. Glória a Jesus. E não há nenhum pecado, não há nada que a gente faça assim que Deus vire as costas para nós e não queira mais saber. Não. Diga ao jovem na sua sala que qualquer erro, essa falha que ele está cometendo de repente, o que ele já cometeu, alguma coisa que esteja distanciando ele do Senhor, com arrependimento sincero e pedido de ajuda a Deus, ele alcança a bondade divina e a ira de Deus é desviada. Glória a Jesus.
Então nós precisamos dizer isso aos nossos alunos. Assim como Judá, todas as outras nações ímpias provariam da ira do Senhor. E aqui nós vemos a justiça de Deus. Sofonias capítulo 2, versículo 11, nós vemos isso. Porque a justiça de Deus diz, as outras nações estão pecando, as outras nações estão provocando a minha ira, elas serão punidas pelo meu dia, que chegará para elas. Mas vocês, mesmo sendo meu povo, mesmo sendo a minha nação, meu povo que eu amo, mas estão distantes de mim, estão fazendo o que me desagrada, se assemelhando com as outras nações, logo, o meu dia também chegará para vocês. Essa compreensão nós temos que ter. No capítulo 2, as cidades e locais especificados representavam todas as nações que cercavam territorialmente Israel, como eu já havia dito, né? A oeste nós tínhamos a Filístia, leste Moabe e Amon, sul Etiópia e a Síria no norte, justamente representando essa amplitude do juízo divino, pelo poder de Deus, né? Então o dia do Senhor abarcaria todos esses povos pagãos e também a nação de Judá que estava desordenada. Tópico 3 da lição. O dia do juízo está chegando. Então, uma cidade opressora é o subtópico 1. Os juízos expedidos não pouparam a cidade santa, identificada como uma cidade opressora. Como nós somos identificados por Deus? É a pergunta que a lição nos traz. É fácil transmitirmos uma boa impressão para as pessoas, uma boa reputação. Alguém olha para mim, alguém olha para você, e aí a gente precisa explicar isso aos nossos alunos, que não basta o outro olhar para mim e dizer, rapaz, moça, vocês são de fato crentes. Imagine. Rapaz, olha como você se veste. Rapaz, olha só que interessante. Olha, a tua reputação é tão pura. Você tem uma boa reputação. Não, você é nota 10. Alguém nos dizer isso. É interessante porque em outros momentos nós diríamos, não basta só você servir a Deus. Os homens precisam ver, né, a luz de Cristo, então precisam dizer, reconhecer que nós somos de Deus e temos uma vida coerente com aquilo que nós professamos ser, cristãos. Em outro contexto, nós podemos dizer isso, mas nesse contexto aqui é o inverso. Não adianta os homens nos reconhecerem apenas se os céus nos desconhecerem. Imagine todos à nossa volta na terra dizendo parabéns, nos aplaudindo, pensando que somos crentes, mas na nossa individualidade, só nós e Deus estamos a desejar. Os nossos pecados ocultos, os nossos pecados domésticos, guardadinhos no bolso, que ninguém sabe, mas eu carrego comigo, você carrega com você. Então a gente precisa dizer isso ao nosso aluno. Não deixe com que a sua reputação apenas seja reconhecida diante dos homens. O que é que Deus acha de você? E Deus nos conhece. Eu sei também o que eu posso melhorar. Nesse ponto de vista, eu me conheço. Então é preciso abrir um jogo com o Senhor. É preciso dizer a Ele, Pai, eu tenho essa dificuldade, me ajude. E não maquiarmos. É um tema interessante. Não deixe de conversar isso com o seu jovem. Não basta uma reputação externa apenas. O que é que Deus está dizendo de você? No seu íntimo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então os habitantes de Jerusalém não ouviram a voz do Senhor. Os príncipes foram comparados a animais selvagens e os juízes a lobos devoradores que destruíam qualquer vestígio de justiça. Sofonias capítulo 3, versículo 3. Os profetas agiam com leviandade. Os homens que deveriam possuir visão espiritual estavam cegos. Sacerdotes profanaram o santuário de Jerusalém. Então, todo aquele cenário que nós já conhecemos, caótico, na terra de Judá. Era uma cidade também opressora. Mas Deus agora
da oportunidade de arrependimento. Glória a Jesus. Apesar de todas as investidas de Deus para que o povo se arrependesse, os judeus permaneceram resolutos em seus pecados, ignorando a correção do Senhor. Eles madrugavam com o desejo de pecar. Para eles, o pecado não era um acidente, mas um ato idealizado, maquinado e pintado com cores atraentes. Sofonias capítulo 3, versículo 7, nós veremos isso. Então, o Senhor agregaria os povos da terra, representando Babilônia, e toda a ira do Senhor seria despejada sobre Jerusalém. Deus não se congratula com o pecado. Aquele que deseja viver no pecado atrai juízo sobre si. Nunca é tarde para o arrependimento. A gente precisa dizer isso. Deus está disposto a nos perdoar. Mas se a gente continuar negligenciando a advertência do Senhor para um arrependimento sincero que parte dos nossos corações, estamos vulneráveis a no grande dia do Senhor, que nós aguardamos, arrebatamento da igreja, nós sermos surpreendidos com a grande tribulação aqui na terra. E não irmos para as bodas do Cordeiro receber o nosso galardão. Enquanto o dia do Senhor para Jerusalém apresentou uma oportunidade de purificação e restauração por meio de um juízo temporário, o dia do Senhor final e escatológico representará a consumação de todas as coisas. É importante nós irmos na segunda vinda agora de Cristo, o arrebatamento da igreja. Não vamos esperar para passar pela grande tribulação, ser um sobrevivente ou ser um mártir. Não. Vamos agora em nome de Jesus. Vamos ser fiéis ao Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos dizer isso para os nossos jovens. Sempre fazendo esse link do dia do Senhor para Jerusalém, que na ocasião aqui é representado pelo dia que Babilônia invade Judá, Jerusalém, queima, quebra, acaba com o muro da cidade, com o templo, destrói. Então é importante nós observarmos isso. E fazermos sempre esse paralelo. Subtópico 3, promessas de bênçãos futuras. Promessas de bênçãos futuras. Só mais uma coisa. Dia do Senhor aqui nesse texto de Sofonias, tudo indica, e nós acreditamos, e o comentarista traz, que é o dia que Babilônia invade Jerusalém. Ok? Deixe isso bem claro na sua aula. E o dia do Senhor escatológico inicial, o primeiro é arrebatamento da igreja. Mas lembre, queda da Síria, dia do Senhor. Queda de Babilônia, dia do Senhor. Babilônia invadindo Judá, Jerusalém, dia do Senhor. Então há vários dias do Senhor nesse sentido. Escatológicos também. Arrebatamento da igreja e juízo final, por exemplo. Vamos lá. Subtópico 3 e último. Promessas de bênçãos futuras. Depois de apresentar o lado sombrio do dia do Senhor, o profeta encerrou sua mensagem destacando seu lado festivo. A destruição, apesar de ser gigantesca, não será total, pois não destruirá o selo das promessas para Israel. Sofonias destacou o livramento que Deus concederia aos remanescentes de Israel, em meio à destruição das nações. Glória a Deus. Os justos receberiam lábios puros e abandonariam a blasfêmia, servindo a Deus em um mesmo espírito. O povo disperso viria de lugares longínquos para adorar o Senhor. A soberba seria extirpada do meio do povo. Sofonias foi categórico em afirmar que haveria em Israel um grupo restaurado, identificado como os remanescentes de Israel. E aí, professor, você pode pensar junto com seus alunos o seguinte: quando Babilônia leva cativo, porque foram divididos em levas, né, a sua dominação, ficaram, sim, remanescentes em Jerusalém, muito pobres, em uma situação muito difícil. Mas imagine, os santos, Deus livrou, Deus honrou, mesmo em meio ao cativeiro.
Lembre-se de Daniel, que em Babilônia foi honrado por Deus, junto com seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Misael, Azarias e Ananias. Lembre, mesmo em meio ao cativeiro babilônico, Deus honrou quem era fiel a ele. Deus preservou, Deus guardou. E posteriormente, nós veremos isso no livro de Esdras, logo no seu capítulo 1, e deixe-me ler para nós fecharmos. Esdras, capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, e aqui por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Oh, glória a Jesus. Então, o tempo de restauração aqui também, dito por Sofonias, pode ser compreendido aí. O final onde Deus ia reagrupar o seu povo outra vez. Esdras, Ciro, o Império Persa, e depois Medo-Persa, se ergue, e Ciro diz: vamos lá, retornem para Jerusalém, porque Deus prometeu a restauração de Israel. Então finalize a sua aula com um final feliz, porque as advertências, o dia do Senhor vem para a purificação do seu povo. Nessa ocasião não foi diferente. Depois que o povo tivesse purificado, deixado de lado da idolatria, tirado do meio deles o que desagradava ao Senhor, Deus os congregaria outra vez, os ergueria e os ajudaria. Glória a Jesus. Pois bem, você finaliza, pode ser uma conclusão sumária, que é aquela conclusão onde você retoma os tópicos da lição rapidamente, sintetizando e finaliza a sua lição. Pois bem, professor, que Deus abençoe a sua aula, que você tenha um domingo extremamente abençoado. Não esqueça de completar o seu painel EBD sobre os profetas menores, com as informações sobre os profetas, tá certo? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe seu like, que Deus lhe abençoe. Até a próxima semana e a todos a paz do Senhor.